E agora nós vamos ver uma entrevista sobre psicoterapia e mudanças de comportamento. Cláudia Oliveira conversou com a psicóloga Débora Caixeta. Confira no Saúde e Beleza de hoje. E hoje, na nossa sala de entrevistas, eu recebo Débora Caixeta, que é psicóloga. Débora, boa tarde. Obrigado por estar conosco. Boa tarde. Eu agradeço muito essa oportunidade de conversar sobre algo que eu acho tão importante e que eu amo ao mesmo tempo. Sempre necessário falar sobre esse assunto, né, Com Débora? certeza. Muito bem. Débora, como funciona o seu trabalho como psicóloga? Explica pra gente. Eu moro aqui em Paracatu há alguns anos e eu vim a trabalho. Então, eu fiz toda a minha trajetória profissional aqui já trabalhando. E eu atendo adultos, trabalhei com crianças e trabalhei também com público de estudantes. No ano passado, eu tive minha filha e resolvi abrir mão de toda a minha carreira para dedicar a ela. E agora, em 2022, eu fiz um propósito de voltar a trabalhar e escolhi a psicologia clínica para atuação. Porque eu trabalhava CLT, eu trabalhava em empresas e agora eu estou clinicando, né, atendendo em clínicas particulares. Então, a psicologia tem um leque, né, Débora? A gente acha que é só consultório ali, mas a psicologia está presente em várias áreas. Como você assiste o BBB, também falou sobre um dos pontos da psicologia, né, que aconteceu recentemente lá. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso, Débora? Claro. Eu achei interessante porque eu acompanho e o nosso dia a dia, né, a nossa vida, ela está relacionada com as nossas emoções, os nossos sentimentos. Quando eu assisti a saída do participante do BBB, eu fiquei muito incomodada. Eu fiquei assim, muito mexida com a forma que ele se posicionou. Ele abriu a janelinha para apertar o botão e ele estava extremamente ofegante. Ele estava conversando ali com ele mesmo, né, cochichando ali baixinho. E depois o programa foi mostrando alguns trechos que ele vinha algumas horas, 24 horas antes, se despedindo das pessoas, mas ninguém se deu conta. E a hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, é exatamente o que acontece quando uma pessoa está desistindo da própria vida. Ali, naquele programa, ele estava desistindo do jogo, né? Ele apertou um botão e ele não queria mais jogar. E a vida dele fora daquele programa ia continuar normalmente. Mas e quando a gente traz essa realidade para o nosso contexto, para o nosso dia a dia? Quando a pessoa está em sofrimento extremo, ela não tem um botãozinho para apertar. Ela não tem... ela não tem meios para lidar com aquela situação, né? E aí acaba, né, por vezes, tirando a própria vida. Pois é. Débora, e vem tendo resultado aí, suas metodologias que você vem aplicando? Sim, principalmente quando a gente fala em saúde mental. Porque, principalmente com a pandemia, nós ficamos muito isolados. Por um tempo muito mais do que hoje, mas ainda assim nós temos esse distanciamento, né, essa falta de interação como alguns anos atrás acontecia. Então, falar em saúde mental já era importante, imagina agora, né? Então, a psicologia, ela vem trazendo a leveza que os dias muito duros, dias muito pesados têm trazido para a vida da gente. Então, simplesmente de eu falar assim, eu estou aqui, quero te ouvir. O que aconteceu? Por que você está assim? A pessoa, por mais que aquela conversa não vai mudar toda a vida da pessoa, mas aquela conversa vai aliviar o que ela está sentindo naquele momento. Então, quando a gente estava falando aí do autoextermínio, né, que eu comparei com o programa, quando você dá voz a alguém que está em sofrimento extremo, não é que o problema dela vai se resolver, mas ela vai ficar bem mais tranquila e, quem sabe, pensar em possibilidades de sair daquela situação. Que no sofrimento intenso, a gente se fecha, a gente não consegue ver saída. Para dividir o fardo, né? Para dividir o fardo, exatamente. Muito bem.
Débora, é obrigatório as pessoas serem felizes a todo momento? Abrimos o Instagram, a gente já é bombardeado com corpos maravilhosos, cabelos maravilhosos. Suco detox. Suco detox, uma vida extremamente perfeita. Mas aí a gente tem que ver que ali está na tela. Eu coloco na tela o que eu quiser, né? E é um retrato, é um recorte de um momento. Não significa que eu não vou ter esses momentos prazerosos. Sim, eu preciso ter. Eu preciso me sentir bem por dentro e por fora. Mas existem momentos na vida em que a gente vai ficar triste. Isso é natural. Muitas pessoas fogem desse sofrimento, dessa tristeza, porque acham que precisa ser feliz o tempo todo. E aí começa a fazer uso de bebida alcoólica em excesso, outras drogas, começa a mascarar aquela felicidade, ou começa simplesmente a evitar falar do assunto. Vai empurrando para debaixo do tapete, e aí quando vê, o problema está muito maior do que realmente ele estava no início, né? Então, a gente precisa entender que sentimentos ruins fazem parte da vida. O que não pode acontecer é uma tristeza em excesso, ou uma depressão. Aí a gente precisa procurar uma ajuda profissional, né? Agora, a tristeza, ela é comum, ela é natural. Vai acontecer alguma coisa na minha vida que eu não vou me sentir bem. E aí o que eu vou fazer? Sentir esse sentimento, viver aquilo, né? E ela vai ficar triste por alguns dias ou por algumas horas. E depois eu vou voltar na minha vida e tentar fazer momentos felizes, que nós temos altos e baixos todos os dias. Muito bem, Débora. Agora nos explique aí sobre a psicoterapia. Eu falo que a psicoterapia, fazendo uma analogia, é como se a gente quebrasse o pé, machucasse o pé e precisasse de muletas. Em algumas determinadas situações, essa muleta a gente vai usar por alguns dias, né, alguns meses. E a psicoterapia é isso. É para te ajudar nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, né? Principalmente nesses momentos. Existem outros pontos que a psicoterapia ajuda também, que não precisa ser necessariamente de dor, mas para potencializar resultados, comportamentos, mudar alguma atitude que a pessoa tinha, né? Por exemplo, atletas. Hoje, atletas precisam de uma concentração, precisa ter um equilíbrio emocional muito grande, né? Então, a psicologia vai ajudar também nesse sentido. Mas a psicologia clínica, a gente trabalha muito com esse adoecimento, né? Então, a psicoterapia é para isso, é para te ajudar nesses momentos difíceis. Por exemplo, eu estou acima do peso e eu tenho comido muito. Comido quando eu estou triste, ou quando eu fico ansiosa, ou quando eu fico nervosa, e eu tenho descontado isso na comida. Quantas vezes a gente não se pega comendo aquele chocolate para, quero me sentir bem agora, né? Ok, vamos comer o chocolate, vamos nos sentir bem, mas e a origem do problema? Eu vou comer quantos chocolates para eu me sentir bem, né? Então a psicoterapia, ela vai te ajudar a entender a origem do problema, e ao mesmo tempo que você vai melhorando aos poucos, você vai elaborando tudo isso. Então não vai precisar mais do chocolate para ser feliz, né? Você vai internalizar aquele momento e vai procurar, né, as suas ferramentas, seus sentimentos e emoções para lidar com aquilo tudo. Muito bem, falou, disse Débora Caixeta. Débora, muito obrigada por estar conosco. E onde te encontrar? Vocês podem me encontrar no Instagram, psicóloga Débora Caixeta, e pelo telefone, WhatsApp, 38 99826 5460. Muito obrigada por esse momento. Eu amo falar de psicologia, eu tento trazer realidades mesmo, para que a gente entenda que a psicologia está em todo lugar. Não é para doido, como muitas pessoas acham, né? É para pessoas. Psicologia, psicoterapia é para pessoas que querem melhorar a sua vida como um todo. Então, psicoterapia é maravilhoso. Tá aí, pessoal. Esta foi Débora Caixeta, psicóloga. Até mais.